Vamos, meus irmãos, estar abrindo nesta noite as nossas Bíblias sobre as reflexões natalinas. Você pode abrir aí, vamos estar lendo dois textos. Primeiro texto, Isaías capítulo 7, versículo 14, uma profecia. E hoje nós, nas reflexões natalinas, nós estaremos falando sobre que os profetas profetizaram a vida de Jesus. Os profetas profetizaram a vinda de Jesus, falaram a respeito de Jesus Cristo e a sua vida aqui na terra. Então, em Isaías capítulo 7, versículo 14, esse é o nosso texto principal. Isso é uma profecia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O Natal, muito antes do Natal acontecer, já havia sido profetizado que Jesus Cristo viria ao mundo. E em Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta fala exatamente isso. O profeta Isaías diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. E essa profecia se cumpre aonde? Essa profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, ela vem se cumprir em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia, ela se aplica claramente a Jesus Cristo. E como Jesus está conosco. O nascimento de Jesus foi profetizado. E os evangelhos confirmam o nascimento de Jesus. Mas quem é Jesus Cristo? O que os profetas falam de Jesus? Porque a grande maioria de nós só conhece Jesus como aquele menino do presépio de Natal. Aquela criancinha, aquele bebezinho ali inofensivo. Nós conhecemos isso, né? Sabemos pouco. Nós sabemos disso. Que ele nasceu ali no meio dos animais, uma manjedoura, que não tinha lugar para ficar. Nós sabemos isso. E sabemos um pouquinho mais que quando ele tinha mais ou menos 33 anos, ele foi crucificado. Esse é o conhecimento que a grande maioria tem. Mas os profetas falaram mais. Os profetas deixaram mais detalhes sobre este menino, sobre quem seria esse menino, sobre o que faria esse menino. Isaías é um dos profetas que mais fala, se não o que mais fala, né? É um profeta messiânico, em que ele fala de Jesus Cristo. Em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele fala assim: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 5. Veja, esse menino nasceu, e o governo do mundo está sobre os seus ombros, e o seu nome, isto é, ele vai sustentar esse governo nos seus ombros, porque lá na cruz, ele sustentou a todos nós. Lá na cruz, ele carregou todo o pecado da humanidade, mas para que isso acontecesse, ele precisou nascer. Porque se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. Então, ele precisou nascer, e não foi uma obra do acaso, foi profetizado, foi determinado pelo Pai que o Filho viria, e o Filho aceitou, por amor por mim e por você. Ele aceitou ter este nome, que é um nome maravilhoso, que é o nome de um conselheiro, que é o nome de um Deus forte,
um Pai da eternidade e um príncipe da paz. Ele veio para o mundo, nasceu para trazer paz, tanto para os de longe como para os de perto. Mas como nós já falamos aqui, os de perto o rejeitaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas o povo de Jerusalém rejeitou a ele. Herodes rejeitou ele. O povo de Jerusalém não quis saber dele. Os sacerdotes, escribas, foram insensíveis ao nascimento de Jesus. Mas os magos seguiram uma estrela no Oriente, vieram de longe para se curvar diante do Rei dos Reis, diante do Príncipe da Paz. Então, Jesus Cristo, ele é identificado pelo seu ministério. Esse é o ministério de Jesus. Ele veio com esse objetivo, cumprir o seu ministério. E ele recebeu vários nomes. Por que ele recebeu esses nomes? Porque cada nome tem um significado. Esse maravilhoso é um significado sobrenatural. Quantas coisas maravilhosas Jesus fez de forma sobrenatural. Ele deixava as pessoas maravilhadas. Quando ele acalmou a tempestade no barco, os discípulos disseram: quem é este que até a tempestade obedece? Eles ficaram espantados, eles ficaram maravilhados. Então quem é este que nasceu em Belém da Judéia, que nos deixa até hoje maravilhados, quando temos um encontro especial com Ele, quando oramos e vemos as maravilhas que Ele faz em nossas vidas? Por quê? Porque o seu nome será maravilhoso. O nome de Jesus Cristo é maravilhoso na vida daqueles que creem nele, porque foi profetizado pelos profetas, e ele cumpriu o que seria, e passado mais de 2000 anos do seu nascimento, ele continua sendo maravilhoso na vida daqueles que crerem, que receberam a ele continua sendo maravilhoso. Veja, algo fantástico, profetizado antes do seu nascimento, e continua se realizando em nossas vidas, as maravilhas que Ele faz para nós. A Bíblia diz que Ele é o Deus forte. Isto é, isso pode ser traduzido aqui como um herói. Como um herói. Por quê? Porque Ele nos salvou. Porque Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele é forte, pois Ele era o único que podia suportar a cruz do Calvário. Ele era o único que podia se humilhar e receber a morte de cruz. Ele era o único que poderia fazer isso. Ele é o Pai da eternidade, pois quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo com vocês, vocês não viram o Pai, porque eu e o Pai somos um, pois Ele é o Pai da eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas, Ele já existia, pois Ele é um com o Pai. Ele não é apenas aquele bebezinho indefeso ali da manjedoura. Ele não é apenas aquele homem crucificado numa cruz indefeso. Não. Tudo aconteceu com um propósito. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha esse propósito. Por isso Ele é o Pai da eternidade, conforme profetizado na palavra de Deus. Ele é o príncipe da paz. Não apenas aquela paz das ausências das guerras, mas é a paz que excede a todo entendimento. A paz que transforma nossas vidas.
A paz que muda a vida do ser humano. A paz que não pode ser explicada. Ele é o príncipe da paz. Conforme Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 2, ele diz que porque ele, 2, de 13 a 18, ele fala, porque ele é a nossa paz. Ele veio evangelizar a quem? Aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto. Ele veio trazer a paz para todos, pois ele é o príncipe da paz, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18. Mas o que é que o homem faz com esse Jesus? Com esse Jesus que nasceu naquela manjedoura? Nós vimos aqui que esse Jesus, quem ele é? Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele que governa o mundo nos seus ombros. Aquela criancinha ali, inocente para a humanidade, indefesa para a humanidade, ele é tudo isso. Mas o que é que nós fazemos com este que parece tão indefeso, tão inocente, mas ele é tão poderoso? Quem é este? Ele é todo poderoso. Isaías fala lá no capítulo 53, os versos de 3 a 5, ele fala a atitude que muitos fazem com Jesus Cristo, com esse que nasce ali em Belém, na Judéia, que nasce dessa forma, humanamente falando, tão indefesa. O que a humanidade faz com ele? Isaías, no capítulo 53, nos versos de 3 a 5, já havia sido profetizado. Os profetas já diziam o que a humanidade iria fazer com este, que é o maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz. Os profetas profetizaram quem ele é, mas também profetizaram o que o homem iria fazer com ele. Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Isaías capítulo 53, dos versos de 3 a 5. Os mesmos profetas profetizaram o seu nascimento, como também profetizaram a sua morte. Os mesmos profetas disseram quem ele seria e o que ele faria por nós. Os mesmos profetas disseram o que a humanidade faria com ele, com esse Deus todo-poderoso. E ele deixa bem claro: ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Ele não apenas foi desprezado e rejeitado, mas ele é desprezado e rejeitado ainda nos dias atuais. Muitos desprezam e rejeitam a Cristo Jesus, mesmo ele tendo feito tudo isso. Diz o texto bíblico que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores. Ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi humilhado. Ele recebeu o castigo que era nosso naquela cruz, que traz a paz para todos nós. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados, fomos curados, mas não apenas uma cura física, pois essa é passageira, mas nós fomos sarados e fomos curados espiritualmente falando. Fomos sarados, fomos curados e libertos da morte eterna. Quando ele nasceu, ele já sabia porque ele viria.
Ele já sabia por quem ele viria, e ele já sabia o que nós iríamos fazer com ele. Nós iríamos rejeitá-lo, nós iríamos desprezá-lo, apesar de tudo que ele iria fazer por nós, de tudo que ele fez por nós, nós ainda o desprezamos. Pois a grande maioria da humanidade não conhece esse Jesus. Por que ele nasceu? Ele nasceu para isso, para ser desprezado. Ele nasceu para ser rejeitado. Ele nasceu para ser humilhado. Ele nasceu para ser crucificado naquela cruz e ali ser transpassado. Colocaram uma coroa de espinhos, depois enfiaram uma lança nele. Tudo isso já profetizado, com um único objetivo: ele iria tomar todas as nossas enfermidades, ele iria tomar todos os nossos pecados, para nos dar paz, para nos sarar, para nos curar, para que todos possamos viver com ele eternamente. Essa é uma reflexão importante que toda a humanidade precisa fazer, pois o Natal é um anúncio dessa trajetória. Pois é tão bonitinho ver aquela criancinha ali no presépio, né? Cercado ali dos pastores, dos magos, dos bichinhos, mas sem entender o propósito de tudo aquilo. Do seu nascimento à sua morte ele foi rejeitado. Já no nascimento ele foi rejeitado pelo seu povo, pelas autoridades civis, pelas autoridades eclesiásticas, já foi rejeitado no seu nascimento. Não havia lugar para ele em Belém. Do seu nascimento à sua morte ele foi rejeitado. Mas tudo isso por um propósito divino, de morrer naquela cruz para nos salvar. Por isso nós precisamos ter essa reflexão do que é o Natal. Por isso, aqueles que já conhecem essa reflexão precisam falar para aqueles que não conhecem, para que eles entendam por que Deus veio ao mundo. Sabendo de tudo isso, ele ainda assim veio ao mundo, sim, por amor, conforme diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabendo de tudo isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já sabia, tudo já estava preparado antes da fundação do mundo, mas ele veio por você, ele veio por mim, ele veio por nós, ele morreu por amor naquela cruz. Ele foi rejeitado pelos homens, cujo pecado ele estava o quê? Perdoando. Ele foi rejeitado pelos homens cujo pecado ele estava perdoando. O livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, o autor sagrado diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O povo tinha o costume de ir até os seus líderes religiosos, que era o sumo sacerdote, o principal sacerdote, para levar as suas necessidades, os seus pedidos. Mas aquele sacerdote não podia completamente compadecer-se das fraquezas daqueles homens. Por quê? Porque ele também tinha fraquezas, porque ele também tinha pecado. Mas o autor de Hebreus disse: olha, ele não é um sumo sacerdote qualquer. Ele agora veio substituir a todos que já passaram, porque todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Mas esse não, esse foi tentado, mas sem pecado. Foi tentado do seu nascimento até a sua morte. Por isso ele veio para compadecer de você, das suas fraquezas.
Ele veio por mim, Ele veio por você. Por isso, Ele tomou sobre si, ali na cruz, aquele peso. Por isso, o profeta já fala lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que Ele iria levar sobre os seus ombros o governo deste mundo. Pois Ele seria o único que poderia carregar tudo nesse mundo, sustentar tudo nesse mundo. Ele é o único, inclusive e principalmente os nossos pecados. Temos que refletir e pensar nisso. Ele tomou sobre si. Mateus, no capítulo 8, versículo 17, o seu discípulo, o apóstolo, fala isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, cumprindo ali. Mateus viu literalmente Jesus Cristo passando por tudo isso. Conviveu como discípulo de Jesus Cristo, andou com Ele. Viu a sua crucificação, viu a sua ressurreição e pôde dizer realmente, Ele tomou, pois Ele foi, Mateus, testemunha ocular daquilo que o profeta Isaías havia profetizado. Mateus viveu aqueles dias e ele pôde declarar isso. E nós podemos viver isso, e nós podemos declarar que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqueles que creram, que receberam a Ele, se tornaram filhos de Deus e receberam isso, mas nem todos ainda se tornaram filhos de Deus. Isto é a comprovação que nem todos são filhos de Deus, porque Deus tem um único filho. Ele precisou entregar este único filho para que outros se tornassem filhos de Deus. Mas para isso é preciso receber o Filho de Deus, não apenas o menino que nasceu em Belém, mas receber o homem, Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que morreu ali para levar sobre si as nossas enfermidades. É esse que nós precisamos receber todos os dias da nossa vida, pois todos os dias, a partir do seu nascimento, se tornaram o ano aceitável, o ano da salvação. Então precisamos entender que precisamos receber a esse Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Essa é a reflexão. O nascimento dele só tem sentido com a sua morte e a sua ressurreição. Não basta apenas celebrar o nascimento, mas é preciso celebrar a ressurreição. É preciso receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos, vamos orar para que realmente a profecia dos profetas se cumpra na vida de cada homem. Mas para isso, cada homem precisa ouvir. E como ouvirão, se não há quem pregue? Precisamos pregar, precisamos compartilhar. É preciso que você fale, que você compartilhe. É preciso que você receba a Ele, para que a profecia se cumpra também na sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nesta noite te agradecemos não apenas pelo teu nascimento, mas te agradecemos pela tua morte e pela tua ressurreição, pois ali na cruz, Senhor, o meu pecado foi crucificado contigo, e ali eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Pai, Senhor, fale aos nossos corações, para que esta profecia se cumpra na vida de todo aquele que ouvir essa mensagem, porque todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, Senhor.
Abençoa o teu povo que já te conhece, para compartilhar esta palavra de vida, esta palavra de bênção. E abençoa aqueles que ainda não tomaram decisão, que nesses dias que se aproximam a comemoração do nascimento do teu filho, que haja vida e vida em abundância. Por isso eu oro, ó Pai, no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.